impacta. E aqui tem um ponto muito importante para a gente discutir, que é a relação do uso de redes sociais versus o uso de canais institucionais. O que são esses canais institucionais? São os canais, desde os canais mais tradicionais, como a TV, a rádio, a agência de notícias e etc., até troca de e-mails, né? São, vamos dizer assim, são canais mais com interatividade mais tradicional, até os canais como as próprias mídias sociais institucionais, os canais de participação, como é a democracia, etc. A gente vê que claro, há um aumento, porque também há um aumento de uso da internet, há um aumento de uso de redes sociais de forma geral, lembrando que o brasileiro é um dos mais interativos, é um dos maiores usuários de redes sociais, está sempre no top 3 a 5 do ranking mundial de uso de redes sociais, o que traz aí para nós um elemento cultural, quer dizer, que nós gostamos muito de interagir com as pessoas, né, e com parlamentares também, até por conta da nossa cultura, mas e aí o Jorge traz um ponto muito interessante, que nas mídias institucionais nós podemos usar uma ferramenta que é muito importante, que os parlamentares podem usar, e que os candidatos também, que é o impulsionamento pago, que é um elemento muito importante para você crescer nas suas redes, para você ter impacto na sua comunicação, né? Então, isso também, eu acho que esse ponto é muito importante, porque isso impacta este fenômeno da desinstitucionalização e do descolamento, talvez, parlamentar, né? Estamos ainda estudando isso, do parlamento. Ou seja, eu, como ser político, tenho mais poderes de comunicação, usando ferramentas, inclusive, que a instituição como tal não tem. E isso faz a diferença dentro deste fenômeno que nós podemos chamar plataformização do mandato, talvez, não é? Quer dizer, aí o que acontece? Os mandatos começam a trafegar boa parte da sua atuação, e cada vez mais discursiva, dentro de plataformas de mídias sociais, em detrimento, né, às vezes acumula, às vezes não, mas em forma geral, em detrimento do uso de canais institucionais. E isso tem uma série de impactos. Por exemplo, nós perdemos os dados de uso de parlamentares. Quando um parlamentar deixa de usar, por exemplo, ele fazer a participação, coletar ideias de projetos, de emendas, que ele é relator de um projeto que ele pode usar no portal E-Democracia, e aqueles dados ficam com a instituição, e são abertos, e são transparentes, os níveis de interação, os tipos de assuntos e etc., os tipos de participantes, e se ele prefere, em detrimento disso, por exemplo, fazer uma participação no Twitter, esses dados ficam lá com o Twitter. Então, há uma perda de um ativo muito grande da instituição parlamento, e por consequente do Brasil, do cidadão brasileiro, em relação a esses dados, que a gente sabe que são ativos muito preciosos, os dados de atuação parlamentar, do que pensa o cidadão sobre políticas públicas, etc., que ficam, então, nas plataformas de redes sociais, que, como a gente sabe, o acesso a esses conhecimentos, a esses dados, é muito limitado e é muito caro.